Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai discutir a relação entre economia e educação. O Plano Nacional de Educação, que destina 10% do Produto Interno Bruto para o setor, estabelece metas e estratégias a serem cumpridas nos próximos 10 anos. Entre elas, a erradicação do analfabetismo, a valorização da carreira docente e o aumento de vagas em todos os níveis de formação. Mais do que garantir a inclusão social, o maior volume de recursos destinados à educação pública tem o objetivo de tornar a qualificação educacional uma das principais alavancas para o desenvolvimento econômico do país, já que a deficiência no sistema de ensino acarreta perda de produtividade, competitividade e desenvolvimento tecnológico. O Agenda Econômica convidou o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, ex-reitor da Universidade Necessária de Darcy Ribeiro, a UNB, ex-governador de Brasília e ex-ministro da Educação no governo Lula, para nos ajudar nessa reflexão. Muito obrigado, senador, pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Se o senhor tivesse que fazer uma abordagem assim, tipo raio-x, por que a sexta economia do mundo tem tanta dificuldade, embora tenha conseguido tantos avanços econômicos, para resolver essa dívida histórica que temos com o setor educacional, se não é um problema exclusivamente de falta de recursos? Eu dou 3 razões. Às vezes eu dou 2, mas na verdade são 3. Primeiro é cultural. Por alguma razão, na formação do espírito brasileiro, nós não somos um povo que põe cultura e educação como algo de valor. Quando a gente quer ridicularizar uma pessoa, chama de filósofo. Essa é a prova de que nós não damos valor à educação. Até quando alguém gasta dinheiro na educação privada do filho, não é pensando na educação, é pensando no salário que ele um dia vai ter graças à educação. Não somos. Segundo é política. Nós somos um país dividido entre uma minoria privilegiada e uma massa excluída. Então a gente resolve habitação, segurança, saúde, educação dos ricos e abandona saúde, moradia, educação dos pobres. Uhum. E a terceira é econômica. Nós nos acostumamos a ter uma economia que imita as economias estrangeiras usando as tecnologias de fora. Nosso empresário tem horror a fazer pesquisa, a desenvolver tecnologia. Nosso empresário quer comprar a tecnologia que saiu na semana anterior no mundo. E aí não precisa de educação para desenvolver essas tecnologias. Só que isso não dá mais, porque agora a tecnologia ela não é importante só ao produzir uma máquina nova, mais eficiente. Ela é importante para desenhar o produto. Hoje, a tecnologia ela cria produtos novos a cada momento que vão para o mercado, para o consumidor. Uhum. Não é aquela máquina que era produzida que o capitalista comprava para substituir o trabalhador. Não é só isso. E aí o Brasil fica para trás. O Brasil importa todos esses produtos da modernidade, exportando grãos, exportando ferro, exportando bens primários. Uhum. Até quando exporta indústria, é indústria dos anos 50, anos 60, como automóvel. Mas você vê, nenhum automóvel brasileiro tem nome brasileiro. Nenhum. Se você compra um automóvel coreano, o nome é coreano. Japonês é japonês, americano é americano, alemão é inglês. Mas os brasileiros, o nome é japonês, coreano, é só fabricado aqui. O Brasil procurou aquela marquinha dizendo Made in Brazil, mas nunca se preocupou em ter Created in Brazil. Ou seja, fabricado no Brasil, mas não se preocupou em criado no Brasil. Eu acho que essas 3 razões são as mais determinantes. Gostaria que o senhor nos identificasse como que essa dependência tecnológica, em última instância, que o senhor relacionava aí, está completamente ligada à dívida educacional, que, por sinal, o senhor, nos seus discursos, tem revelado, ela trata-se de um tema escandaloso. E por que, senador, na mesma pergunta, países com menos recursos puderam fazer, aparentemente, milagres, quanto o Brasil, que tem a sexta economia do mundo, não fez? Porque não custa tanto.
Na minha proposta de federalização da educação, eu ponho um salário de R$ 9.500 para o professor, que equivale a gastar R$ 9.500 por ano por aluno. Hoje não chega a 3 mil. Veja bem, eu proponho quase que triplicar. E ao longo de 20 anos, quando chegar lá vai custar 6,4% do PIB. Hoje a gente já gasta, vamos supor, 5%. Então, não é tanto assim como se pensa. Mas não há uma vontade. Não há uma vontade porque não dá voto, por causa da primeira razão cultural. Junte-se a essa razão cultural, o imediatismo. A gente quer as coisas resolvidas imediato. Por isso que o Brasil é um país que poupa tão pouco. E é um país que se endivida tanto. A dívida é o contrário da poupança. O Brasil gosta de endividar-se, não gosta de poupar. Quando eu digo Brasil, somos nós, brasileiros. Então, a educação leva tempo. O menino só cresce numa velocidade. Não tem jeito de botar fermento em pó no menino. Ele cresce numa velocidade. Então, a educação dele segue aquela velocidade. As pessoas não querem esperar. Por isso que tem tanta gente lutando para ter universidade e tão pouca lutando para ter uma boa educação de base. Aliás, eu li As pessoas querem dar o salto do analfabetismo para o ensino superior. Eu li um artigo do senhor em que dizia que um dia tinha sonhado que todas as crianças brasileiras de 14 a 18 anos estavam matriculadas, mas não apenas matriculadas, assistindo aula, mas também aprendendo progressivamente até o final do ensino médio, né? E que, para isso, deveria haver disponibilidade de recursos para remunerar os professores adequadamente, instalações para que porque a educação não se faz em abstrato também. Você me provoca para duas respostas. Primeiro, essa de que toda criança, nas 14 aos 15 anos, na escola, matriculada, frequentando, assistindo, aprendendo. Hoje se diz que 98%, alguns dizem 95%, estão na escola. Estão matriculadas, só matriculadas. É uma estatística apenas? Não, é uma constatação de matrícula. Quando você vai olhar a frequência... Não de aprendizagem. Não, eu nem digo só de aprendizagem, de frequência. Você vai ver que ele vai um dia, não vai outro. Ele vai um dia, mas não tem aula, porque o professor faltou, porque o professor com salário baixo mudou de emprego, então fica uma sala vazia. Ou está doente. A média é 2, 3 horas por dia de aula. A média, quando deveria ser 6 horas de aula. Mas os que vão e frequentam, quando chega um certo ano, abandonam. Aos 14 anos, abandona-se a escola no Brasil, em média. Então, e os que ficam, não aprendem. Então, tem que haver um dia, a gente dizer, 98% das crianças estão concluindo o ensino médio aprendendo. Não vou dizer 100%. Sempre tem uma margenzinha aí que não dá. Então, esse é um ponto. O outro ponto é sobre a importância que a gente tem da educação agora. Quando o Brasil começou, bastava a força do braço do escravo para produzir com a terra. Depois era a habilidade da mão do operário e as máquinas. Agora é aqui que vem o grande fator de produção. É aqui. Não é a terra, embora seja importante, os recursos naturais. Não é a habilidade manual, porque hoje as pessoas falam com as máquinas. Hoje você não acaricia uma máquina para produzir. Hoje você conversa com ela pelo terminal do computador. Até para fechar uma porta hoje é automático. E a gente termina sem ficar preparado para isso. Como não estamos preparados, nós ficamos para trás. E se continuarmos assim, entramos na sua questão da dívida. Nós vamos ficar atrasados no Brasil. Eu gostaria de recorrer ao professor de economia, que o senhor ainda é, na Universidade de Brasília, né? Continua dando aula, para saber se é possível fazer a conta do preço amargo, que é o seguinte: o fato de nós não termos pago até hoje essa dívida educacional escandalosa para com o nosso povo, faz com que o Brasil tenha um rendimento, uma produtividade na sua economia inferior ao que poderia ter e, comparativamente com outros países, tipo ou a Coreia do Sul, ou o próprio Irã, que já manda naves à Lua, estamos aquém. Dá para fazer essa conta? Dá, eu até mostro essa conta. 50 anos atrás, a Coreia tinha a educação do Brasil, e saído de uma guerra. E tinha metade da renda per capita brasileira. Hoje,
A Coreia tem 2 vezes a renda per capita brasileira. Então é como se nós poderíamos ter multiplicado nosso PIB de hoje por 4, se fosse uma simples correlação. Claro que tem outras coisas mais que a Coreia fez que a gente não fez. Mas perdemos 4. É 4 vezes menor quando a gente compara com a Coreia do Sul. E o que foi o fundamento da Coreia do Sul? A educação. A educação que aumentou a produtividade, que fez a sociedade funcionar mais eficientemente e que fez com que haja um parque científico e tecnológico alto. Você falou do Irã. O Irã, Coreia do Norte, a Índia já mandou uma nave para a Lua. A China, nem se fala. A Índia é uma potência nuclear. É uma potência nuclear e aeroespacial. Aeroespacial. Eu estava vendo o jornal, esse avião que se perdeu na Malásia. Um dia desse saiu um satélite, não sei de onde, viu o resto. Depois foi um satélite chinês, viu o resto. Agora um satélite francês, viu o resto. Qualquer dia vai ser um satélite iraniano, viu o resto. Não vai ter um satélite brasileiro. Não vai ter. É triste isso, né? E olha que os poucos que estão aí servindo a gente, senão a gente não estava falando aqui, ou foi comprado inteiro fora, ou foi feito no Brasil, mas usou um foguete estrangeiro para subir. Deixa eu voltar um pouquinho do seu raciocínio, porque há quem argumente que, quando o senhor cita o exemplo da Coreia do Sul, que saiu de uma guerra e hoje deu um salto, além da educação, houve ali algo que precedeu, que seria o papel do Estado como forte indutor, estratégico desse salto. Claro, e eu fiz questão de dizer, não foi o único fato. Foi o Estado, o empresariado lá, ele é inovador. O Estado forçou a inovação do empresário. Por exemplo, o BNDES da Coreia só empresta dinheiro à fábrica que inova. Aqui a gente está investindo em fábricas e empresas que não tem nada de inovação. Eu já perguntei aqui no Senado ao presidente do BNDES e ele nem respondeu. Qual é o resultado criativo dos investimentos do BNDES? Não tem. Eu não sei qual é dessas fábricas coreana que fabricava uma coisa sem nenhuma importância. Vamos supor, fabricava um produto tradicional. O BNDES deles disse, está aqui o dinheiro, você vai fabricar bens eletrônicos. E ele desenvolveu, hoje as nossas televisões por aí são coreanas. A Nokia, finlandesa, fabricava papel higiênico. A gente esquece isso. Foi graças à revolução educacional da Finlândia que essa empresa se moveu para produzir, inventar o telefone celular, um deles, e vender. O Brasil deve ter 250 milhões de telefones celular. Não tem um desenhado no Brasil. Deve ter alguns fabricados no Brasil, mas o tal do fabricado o não criado em Brasil. Aliás, se diz que os nossos técnicos talentosos do CPQD foram transformados em bordadeiras eletrônicas, apenas montando o que vem de fora. Essa é uma expressão forte, mas é mais ou menos isso. Porque o empresário quer comprar pronto a tecnologia. E porque o Brasil, o governo, nós financiamos ele para comprar a tecnologia pronta, em vez de desenvolvermos aqui. Essa compra mesmo de caças que o Brasil fez agora, é verdade que tem aí um componente tecnológico. Eu achava que era muito melhor a gente dizer, não vamos ter caça agora, vamos esperar 15 anos, que serão brasileiros. Próximo bloco nós vamos desenvolver um pouco mais isso. Estamos aqui conversando com o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que está nos desenvolvendo uma análise sobre a relação entre economia e educação. Continue com a gente.